Boa noite, pessoal, tudo bom? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o conteúdo da aula 3 da unidade formativa 6, que é uma aula que trata de duas palavras muito importantes quando a gente fala de política e cidadania. Essas palavras são democracia e Estado. Bom, para a gente começar a nossa aula, primeiramente nós vamos discutir a origem da palavra democracia. Democracia, ela vem do grego e significa literalmente governo do povo. E não é à toa que a palavra democracia é grega, porque afinal de contas a própria democracia nasceu na Grécia Antiga. Lá, as diferentes cidades tinham formas diversas de autogoverno. Em 500 a.C., havia uma cidade-estado chamada Atenas que promoveu uma reforma em suas leis. Por meio dessa reforma, todas as decisões dos governantes deveriam ser submetidas à aprovação de uma assembleia formada por todos os cidadãos. Nessas assembleias, os cidadãos também poderiam propor medidas para o governo. Nascia dessa forma a democracia direta ou participativa, que quer dizer uma forma de governo em que todos os cidadãos participam diretamente desse governo. Só que tinha um problema, gente. Só eram cidadãos em Atenas os homens livres. Mulheres, escravos e pessoas nascidas fora de Atenas, que somavam 90% da população da cidade, não eram considerados cidadãos. Então, essa democracia participativa, na verdade, ela não era tão participativa assim, visto que só 10% dos cidadãos, aliás, só 10% da população da cidade era considerada cidadã. Cerca de 2000 anos depois, na Idade Moderna, ou seja, por volta do século 17, 18, surgiu um outro tipo de democracia, chamada democracia representativa. Aqui, os cidadãos poderiam votar e eleger uma certa quantidade de pessoas para representarem os seus interesses na administração pública. Os Estados Unidos foram a primeira democracia moderna desse tipo, só que hoje diversos estados nacionais, inclusive o Brasil, formam sociedades democráticas, em que pessoas são eleitas para tomarem decisões que representem os interesses da sociedade. A democracia representativa, que é como funciona a nossa democracia, ela tem suas vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é que quando elegemos nossos representantes para nos governar, isso simplifica o processo de tomada de decisões. Imagina ter que consultar 200 milhões de pessoas toda vez que se tem que tomar uma decisão no Brasil. No entanto, eventualmente, os políticos eleitos podem acabar se esquecendo dos interesses daqueles que eles representam. E esses políticos podem acabar governando em benefício próprio. Contribui para isso o fato de que muitas pessoas votam apenas por obrigação e não se interessam em fiscalizar as decisões dos políticos, nem se manifestam quando eles governam contra o interesse da sociedade. Daí a importância de o cidadão sempre buscar participar da vida pública do seu país. Vocês se lembram que eu disse que na Grécia Antiga havia um tipo de democracia em que todos os cidadãos participavam diretamente do processo de tomada de decisões, correto? Eu mencionei também que isso tem seus inconvenientes, porque afinal consultar todos os habitantes de um país para tomar uma decisão é bastante complicado. Só que existem mecanismos dentro da democracia representativa que permitem, sob certas circunstâncias, que todos os cidadãos sejam chamados para votar na hora de tomar uma decisão. São os plebiscitos e os referendos. Esses instrumentos que existem nas leis brasileiras são formas de chamar a sociedade a opinar sobre certas decisões políticas polêmicas. Ou seja, são mecanismos de democracia participativa. Gente, agora eu quero que vocês saibam que eu sei que a democracia não é perfeita, nem no Brasil, nem nos outros países do mundo. Só que apesar disso, é importante vocês terem consciência
de que a democracia é a única forma de governo que nos possibilita participar das decisões políticas. Isso não é um presente, nem uma imposição do Estado. É uma conquista dos cidadãos. Agora, a gente vai se ocupar da outra palavrinha dessa aula e que tem muito a ver também com cidadania, que é a palavra Estado. Quando a gente fala de Estado, no caso do Brasil, a gente pode estar se referindo a duas coisas diferentes. A primeira delas são as divisões do país. E nesse sentido, o Brasil tem 26 estados, cada um com um governador. E o nosso estado é o estado do Rio de Janeiro. Outros países também são subdivididos em estados, tais como os Estados Unidos, o México e a Alemanha. Outros países são divididos em outras divisões territoriais, tais como departamentos, distritos, províncias, conselhos e etc. A segunda coisa que chamamos de Estado são os países em si. Nesse caso, a gente fala de Estado-nação. No caso do Brasil, o tipo de Estado-nação em que se organiza o país é chamado de federação. Isso porque o Brasil é formado pela união de 26 estados ou unidades federativas, as quais se juntam e formam uma união federal. Outros países se organizam dessa forma, e eu já citei eles: Estados Unidos, México, Alemanha. O Estado, no sentido de país, ele pode ser explicado como o conjunto de todas as instituições públicas que governam e administram a sociedade. Dessa forma, fazem parte do Estado as diversas esferas de governo, federal, estadual e municipal, as câmaras legislativas, o sistema de justiça, além das diversas repartições públicas que são responsáveis pelos serviços de saúde, educação, segurança, etc. Para finalizar, é importante dizer que o Estado Democrático Brasileiro é dividido em 3 esferas de poder. O poder legislativo, que é formado pelas câmaras de vereadores e deputados, e que é o poder que elabora as leis. O poder judiciário, que é formado pelos tribunais e varas judiciais, que é o poder que julga os cidadãos de acordo com as leis. E o poder executivo, que é aquele que governa e administra os serviços públicos. Importantes órgãos do poder executivo, os conselhos são formados por membros da sociedade, especializados numa determinada área de conhecimento e que devem ser ouvidos toda vez que o governo deve tomar uma decisão relacionada com a área de atuação daquele conselho. Entre os conselhos existe o Conselho Nacional da Juventude, que é aquele responsável por aconselhar o governo federal na hora de tomar decisões para a adoção de políticas públicas voltadas para vocês, os jovens.